Meus amores, vamos então para a jogada de relações. Onde é que essa relação vai te levar? Onde que ela pode chegar? Quais são as possibilidades dessa relação? Então, nós temos aqui 3 montinhos para você ir escolhendo, olhando, vibrando. Você pode escolher pela imagem, né? E eu vou te mostrar as imagens. Essa é a primeira imagem. Jardim das Borboletas, chama-se essa imagem, número 48, para quem se liga nos números. Esse é Ancorado, para quem se liga é 44 o número. E você pode me escutar, esse é o número 28 do terceiro montinho. E você pode escolher também entre se um desses 3 montes vai te chamar a atenção. Então, enquanto eu tiro os oráculos, eu vou me apresentar. Meu nome é Mônica, sou a voz do Tarô Ecológico. Que bom que você está voltando. Se você está voltando, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. E vocês sabem como é que funciona o YouTube. Eu estou só repetindo aquilo que vocês já sabem, que essa troca energética passa por você se inscrever, curtir, compartilhar. E é claro, se isso vibrar em você, se fazer sentido, você me ajuda muito e as pessoas que podem receber essa informação e as informações do canal. Se você acha que o que eu estou falando e o jeito que eu falo se alinha com você, é claro. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 2 montinhos. O primeiro montinho é o que você sente. O segundo montinho é o que ele sente, ou que ela sente, a outra pessoa. Vou botar como a outra pessoa, porque aí a gente não coloca sexo na história. E sexualidade, né? Porque aí pode ser casal heterossexual ou homossexual, aí fica a critério de quem tá vendo, né? E no meio, e a primeira coisa que eu vou fazer é a energia da relação, tá? Para você até ver se realmente você escolheu certo, essa aqui que é o seu monte. Então, de um lado vai ser você, do outro lado vai ser a outra pessoa, no meio que é a primeira coisa que eu vou ler, vai ser aquilo que você, como é que tá essa relação e o que é essa relação, tá? Então, se você já escolheu e não quer ver a distribuição das cartas, você pode ir nos capítulos e já ir direto no número 1, 2 ou 3, que é o seu montinho, né? E enquanto isso, eu vou tirar aqui os oráculos, para quem gosta de ver, que eu não estou inventando, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar 3 tea leaves para cada um. Às vezes sai até mais, mas vamos tirar 3, que fala da relação de vocês, tá? Depois, nós vamos tirar mais uma carta dessa aqui para relação de vocês, para ver como é qual o significado da carta, eu digo assim, da relação. E se eu sentir que precisa de mais algum baralho, eu pego algum baralho, pego alguma coisa aqui do tarô, tá? Para falar disso. E aí vamos colocar primeiro você. Então, você, a pessoa, de novo você, a pessoa, e por último, um oráculo novo para você e a pessoa, você,
você, a pessoa, a pessoa, a pessoa. Então, pronto, nós temos aqui já o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu vou limpar aqui a mesa e organizar para a gente começar a ler. Então, temos aqui quem escolheu o Jardim das Borboletas. Essa aqui é a sua carta. E já vou adiantando que eu vou sentindo que essa relação, ela é delicada, porque as borboletas, apesar de serem um animal que lembra muito transformação, é um animal delicado. Qualquer coisa pode matá-lo rapidamente. Então, seja uma situação delicada, ou seja que tem beleza nessa relação, tem transformação, é uma relação que traz transformação para os dois, os desafios que vocês podem ter, tem trazido ou vai trazer transformações para vocês. Vocês estarem juntos é algo que já tem transformado questões internas, vocês têm mudado muito o jeito de ver a vida, o jeito de ver o outro, o jeito de ver relações, a partir de estarem juntos de alguma forma. Ou pode ser, e como eu digo, relações podem ser amorosas, mas às vezes de trabalho, de pai e filhos, enfim. Pode ser qualquer coisa, mas normalmente as pessoas veem esse tipo de leitura para casal, tá? Mas se alguém chegar aqui numa relação que não é de casal, pelo menos nessa primeira interpretação, é uma relação que vem para te transformar. E relações que vêm transformar, elas trazem um certo karma, uma certa dificuldade, porque bate em algum lugar na gente que a gente precisa mudar. E a dificuldade de mudar é grande da maioria de nós, né? Então, tem beleza, porque a mudança sempre vem para o melhor, sempre vem para bom, para algo que te eleva, porque tudo que vibra o ar é uma coisa bacana, né? Então, vamos lá. Vamos ver então o que é. Então, lembrando que essa relação é uma relação delicada. Delicada pode ser no sentido de delicada e bela, uma coisa que você não quer perturbar às vezes até, mas como é uma relação que traz transformação, ela acaba se perturbando no sentido de mudanças o tempo todo às vezes, né? E eu vou deixar aqui a nossa cartinha que representa o que é, que representa a relação, né? Então, vamos tirar essas cartas aqui para ver a partir do oráculo como é que tá essa relação. Temos aqui dá para ver? Nós estamos balançando bastante hoje. Take care, enemies are working against you. Então, tem pessoas que estão, talvez, invejando essa relação, até porque ela é uma relação que as pessoas olham de volta, olha que bonito, né? Período de dificuldade de saúde. E o barco. Vocês tem dinheiro, propriedades, heranças, algum tipo de ganho financeiro que essa relação pode trazer ou está trazendo. Mas ao mesmo tempo, talvez até por conta das invejas, a relação está doente, ou alguém na relação está doente. Se isso não reverberar com a sua relação, talvez essa não seja a sua relação. Ou nem tudo que eu vou falar aqui se alinha. Alinham algumas coisas, outras coisas não. Muitas vezes vocês vão ver que você se sente espelhado, né? Você se sente mais do lado do outro e não do lado que eu diria que seria você, que eu determinei como sendo quem está vendo. Mas isso às vezes é natural acontecer quando as relações são espelhadas. Então, o que está acontecendo com você está acontecendo com o outro e vice-versa. É como se as duas coisas estivessem acontecendo praticamente ao mesmo tempo, tá? E temos aqui pessoa oficial. Então,
talvez seja uma relação que já seja... Quando a gente fala de oficial, é uma coisa que talvez vocês já sejam casados, talvez seja uma relação de muito tempo, que já está aí, vocês já estão aí nesse movimento, não é de agora, e que até por conta de tantas mudanças, a relação está desgastada, ou um de vocês está desgastado, está adoecendo. Um pouco esse lugar da intromissão de outras pessoas que podem estar invadindo o espaço do casal ou de vocês, colocando um contra o outro, colocando dúvida na relação. Fica de olho com quem está do lado de fora, contaminando o espaço de vocês. Às vezes pode ser família, às vezes pode ser amigos, às vezes pode ser o vizinho, melhor amiga, enfim, o melhor amigo, não sei. Para cada um aqui pode ser diferente, que pode estar contaminando, dizendo que gosta muito de vocês, que quer ver vocês juntos, mas no final das contas toda a opinião que dá é que um está certo e o outro está errado, e que tem que eliminar o outro, que tem que eliminar o que o outro está fazendo, quando o processo de transformação é muito pessoal, você não tem que eliminar o outro é que tem que trabalhar em si. E quando alguém diz, tira o outro, conserta o outro, começa a minar a sua relação, porque o outro vê você como apenas alguém que quer consertar ele, que ele não é perfeito para você, que ele não está ali para doar tudo que ele pode dar, a pessoa começa a duvidar de si mesmo, e isso tudo vai adoecendo a relação. Então pode ser que essa doença não é pessoal física, pode ser a relação que está doente por conta desses conflitos há muito tempo, porque se é uma relação oficial, algo que vocês já estão, né, ou noivos ou casados há muito tempo, ou numa relação de morando junto há muito tempo, algo aí já não está rolando de uma forma bacana. Por enquanto é isso que temos sobre a relação. Se você percebe que não é o que está acontecendo com você, escolha outro montinho, entrega para o universo, ou entrega para o universo assim, não é essa relação que eu preciso olhar. Às vezes é a relação de alguém que você conhece, que você de repente esbarrou e precisa olhar com mais atenção. Alguém da família, talvez seus pais, seus tios, enfim, que podem estar nessa situação e que é interessante você observar também, que não é uma relação pessoal sua, mas é uma relação das suas pessoal no sentido de que faz parte do seu métier, de quem você conhece e que talvez esteja preocupado, né? Não sei, mas leve isso como uma possibilidade, ok? Então, como é que você está vendo a relação? Com compaixão. Então, a pessoa que está aqui procurando está vendo essa relação com compaixão. O que é ver com compaixão? É vendo que o outro está com problemas, o outro tem... não é uma coisa de querer eliminar o outro. Tem interferências dizendo isso, mas é como se quem está aqui está olhando, está dizendo... Eu vejo que você está sofrendo, eu vejo que você não consegue, eu vejo que você tem dificuldade, ok? Como é que a pessoa que está olhando aqui está sentindo? Está sentindo que precisa fazer uma limpeza. E quando eu digo limpeza, é como se tivesse muitas coisas acontecendo que não cabem mais na relação. Elas precisam se renovar. Tanto que aqui está pedindo, né? Existe um pedido de modificação. É uma relação que veio para modificar, para crescer, e é como se as coisas estivessem meio paradas, né? Até por isso a dúvida, onde é que eu vou chegar com essa relação que não está indo para lugar nenhum? Imagino que seja isso. Por isso que você está aqui, né? Então você sente que há necessidade de limpeza. Quando a gente fala de limpeza, a gente fala de limpeza da relação, mas antes da gente limpar a relação, tomar conta de tudo, fazer com que o outro se limpe, ou seja, se descarte daquilo que... A gente tem que fazer isso com a gente mesmo. Então, tudo que te incomoda na relação precisa ser acolhido e limpo dentro de você. Aquilo que você critica na outra pessoa e na relação precisa ser limpo em você primeiro, tá? E
o que é que pode se esperar de você nessa relação é voltar para o fluxo. Tirei essa carta hoje de manhã, lá no TikTok. Depois você pode dar uma olhadinha. O que é voltar para o fluxo? É quando você percebe que as coisas estão voltando a caminhar de uma forma que não tem tanta interrupção, não tem tanta... Você volta realmente, quando existe essa limpeza, o fluxo volta. O fluxo de as coisas se resolvem, tem um problema, mas a gente acha solução, tem um incômodo, uma briga, mas a gente conversa, né? Então isso é voltar para o fluxo. Então vamos ver aqui como é que está a outra pessoa vendo você. Ele está, ou ela, né? A outra pessoa está vendo que você está resiliente nessa relação, porque até essa relação entende que você entende como ele ou ela se sente e que você está resistindo, né, a esses problemas, não está indo embora. Está bem resiliente, querendo que a relação se mantenha. Essa pessoa enxerga, você enxerga que essa pessoa tem problema, essa pessoa enxerga que você está tendo muita paciência até ele ou ela resolverem o que tem que resolver, para poder, e continuam mantendo a relação junta, né? Dentro da relação. O que é muito difícil, né? A gente manter uma relação onde as coisas não estão funcionando do jeito que em fluxo. Como é que essa pessoa está sentindo a relação? Está com fome. Quando a gente está com fome, aí tem que ver fome do quê? Pode ser muitas coisas. Então, é como se a pessoa sentisse que tem um buraco aqui, tem algo que está faltando, algo que falta, inclusive, nessa pessoa. E olha só, as cores, elas se alinham. Então, essa pessoa do lado de cá, ela é muito do azul. Então, ela fala, ela intui, ela percebe. E essa pessoa do lado de cá, ela é muito mais... É como se fossem opostos do corpo. Se a gente for falar de chakras, esse aqui é o chakra da garganta, esse aqui é o chakra da visão. Esse aqui é o chakra da segurança, né? Porque a resiliência tem a ver com segurança, com estar com os dois pés no chão, sabendo o que é necessário ser feito, não é necessário ser feito. E a fome é o chakra solar, é da segurança também, mas na segurança de quem a pessoa é. Aqui trabalha os medos, aqui trabalha a segurança pessoal. Eu sei, eu confio em mim. Aqui eu não tenho medo da vida, aqui eu confio em mim. Só que está com fome dessa confiança. Talvez não confie em fazer as mudanças, não confie em seguir em frente, não confie que a vida vai dar aquilo que essa pessoa precisa para caminhar. E o que se pode se esperar dessa pessoa? O que essa relação espera, né, que aconteça? Liberdade. Quebrando as correntes. Olha que interessante. E vamos fazer uma leitura aqui. É quando que a ação cruza as energias, porque aqui as cores são do lado de cá e aqui as cores são do lado de cá. Vocês perceberam? Dá pra ver? Deixa eu botar um pouquinho mais pra cima. Assim vocês vão poder ver melhor. Então, deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Esse aqui está com os laranjas no fluxo interno, né? É um fluxo de... é como se essa pessoa parasse de pensar na história, só ficasse no mental e falando o que precisa, não precisa fazer, e precisasse agora agir. O fluxo tem a ver com a ação. E esta pessoa que está aqui com medo de agir, precisa trazer um pouco para a mente, precisa trazer um pouco de consciência e quebrar as crenças que prendem ela no lugar que está, de certa paralisação, tá? Então, basicamente, esse é vamos dizer assim, o que está pintado, né, de certa forma, as cores dessa relação. Tá? Uma pessoa que pensa, que vê, que é compassiva com o tempo e com as necessidades e com os problemas do outro. E uma pessoa que, de certa forma, precisa parar de ter medo de ser quem ela é, precisa de parar de abusar que o outro entende
e sair desse lugar de paralisação. Em algum lugar aqui, essa pessoa do lado de cá está meio paralisada, precisa, né, quebrar as crenças de insuficiência, crenças de incapacidade e ir para o mundo, né, acreditar nela mesma. E não depender da outra para acreditar em si. Então, eu vou juntar aqui um pouquinho, deixar só a palavra de fora. Eu sei que não fica tão bonitinho, mas para poder caber as outras cartas, que agora a gente vai fazer umas perguntas para o tarô. Então, tem dinheiro envolvido, essa questão de dinheiro vai se resolver. Se vocês têm, esse casal tem problemas de dinheiro, esse problema vai ser resolvido, tá? Então, vamos aqui. Então, vamos aqui para a pergunta que te trouxe para essa jogada. Aonde essa relação está indo? Né? Porque a gente vê como está. E, de certa forma, o que cada um precisa fazer um pouquinho, né? Mas, a gente quer saber, essa relação, ela segue, ela para, se separa, não se separa, como é que é isso? Vamos jogar, peraí, deixa eu até virar. Rei de espadas. Rei de ouros. Olha só, tem muitas cores aqui, né? Uma que é mental e o outro que é a manifestação. Dos dois lados, os reis. As pessoas que estão alinhadas. É como se vocês precisassem alinhar essas forças, né? As forças do pensar e as forças do fazer. A partir de um lugar de ofertar o coração um para o outro. Olha que interessante isso, né? E apesar de serem só homens aqui, é uma energia masculina. A energia masculina é uma energia do fazer, daquele de tomar ação. E achar como é que vocês vão equilibrar essas ideias, que vocês talvez tenham ideias diferentes de como realizar as histórias aqui, né? Para onde é que essa relação está indo? Há necessidade de paciência, porque, de certa forma, a temperança, ela é uma carta que fala de paciência, mas é uma paciência onde você já está vendo, já está atento aos movimentos. Você está só meio que esperando o resultado de alguma coisa, a colocação do outro, mas você já sabe, já está atento ao que tem que ser feito. Não é só ter paciência, sentar e não fazer nada. É uma paciência abençoada, onde você já sabe aonde você quer ir. Para ter uma vitória, né? Para essa relação poder fluir, para vocês poderem juntos conquistar o que precisa ser conquistado, fazer o que precisa ser feito, seja para criar a relação, seja para criar as pessoas em volta da relação. Quando eu digo criar, é nutrir filhos, nutrir relacionamentos, nutrir trabalho. É essa coisa do lugar de que aonde que eu vou chegar. Mesmo, e olha só que interessante, nessa carta é uma pessoa que é cadeirante. Então, é uma pessoa, eu sinto muito como essa pessoa aqui, né? Que talvez não tenha pernas para ir, mas chega lá, do seu próprio forma, da sua forma, né? Usando outras capacidades que não sejam as pernas, que é o que todo mundo está esperando. Faça de uma certa forma, levanta da cadeira, vai fazer alguma coisa. E essa pessoa aqui, ela tem essa força de vontade de fazer as coisas, mesmo não tendo as forças físicas, vamos dizer assim, para resolver as coisas do jeito tradicional, porque ela não vai poder levantar da cadeira e fazer as coisas. Ela vai ter que achar uma solução diferente. Vai ter que achar uma cadeira de rodas para fazer o que tem que fazer, para poder resolver o que tem que resolver. Então, essa paciência para achar a forma correta para você poder chegar onde essa relação está pedindo para chegar. Não vai ser do jeito normal, não vai ser do jeito esperado, nem do jeito que todo mundo faz, tá? Aqui está muito claro que existem
outras formas de vocês chegarem aonde essa relação está pedindo para vocês chegarem, essa transformação de vocês chegar aonde está sendo pedido para chegar. E o imperador. Então tem muito mais energias masculinas do que femininas. Então tem essa coisa assim, se tá esperando uma relação que seja mais fofinha, mais amorosa, não tem essa pegada aqui não, sabe? É uma pegada de vamos fazer acontecer. Então vamos resolver o que tem que resolver, vamos partir para achar soluções para as nossas dificuldades, seja procurar um profissional, seja profissional para lidar com as relações, seja um profissional para lidar com as finanças, seja alguém do lado de fora. Procurar alguém que ajude no sentido de orientação mesmo, que seja talvez alguém de fora até, né? E pode ser um homem. Porque o imperador é aquele que rege e organiza o seu reino. E nesse lugar aqui temos 2 reis que estão dentro do imperador, mas o imperador tem os 4 reis dentro dele. Então é alguém que tem uma visão de todos os aspectos da relação. Não é alguém da relação que vai ajudar vocês, é alguém de fora da relação. E alguém que tem uma visão sobre o que é necessário ser feito para que a relação flua, para que as coisas deem certo, para resolver o que vocês como casal, de alguma forma, como dupla de alguma forma, precisa resolver. Seja em relação às doenças, seja em relação às finanças, seja em relação a quem está aqui com inveja. Então, é procurar ajuda externa de alguém especializado, alguém que já conhece todos os aspectos que vocês precisam curar nesta relação, ou que estejam doentes na relação, ou com vocês individualmente, tá? Eu vou jogar agora. Vou pegar aqui, colocar aqui do cantinho, porque nós vamos agora pedir uma orientação do baralho cigano e do oráculo dos pássaros. Para ver, então assim, já tá bem claro que vocês têm capacidades diferentes, tá? E que vocês têm esse lugar de oferecer o amor de vocês, do coração de vocês para a relação. Precisa se achar um equilíbrio aqui entre crenças diferentes de como fazer as coisas. Então, porque existe realmente uma necessidade de achar uma terceira forma, talvez, de se resolver isso, de chegar aonde vocês querem chegar. E alguém de fora é a solução que o baralho está dando. Onde é que vocês vão chegar? O que é que o baralho cigano tem para contar? Vou tirar 3 cartas aqui. Peraí que tem uma que chegou virada. Vamos desvirar. Ops. A casa. Onde essa relação vai... Tá pesado alguma coisa relacionada à casa. A casa de vocês, a relação de vocês. E algo precisa ser limpo, eliminado. O excesso, talvez. O excesso de dor, o excesso de arrastar-se, de ficar no mimimi, de ficar só vendo o problema. Aqui pede que isso aqui seja eliminado literalmente. Vamos então resolver essa coisa que está doendo, essa situação que está doída no casal, nessa dupla, precisa ser cortada. E muitas vezes ela é cortada quando as pessoas entram em acordo sobre qual que é a linha de crença que vai ser seguida. Como é que a gente vai fazer, de que jeito a gente vai fazer para se resolver. Não é isso que a gente falou? Então, aqui está pedindo para liberar-se das crenças e aqui está pedindo para achar o fluxo. Talvez cada um de vocês tenha esse dom, um de achar fluxo, o outro de quebrar maneiras de pensar que não estão mais servindo para vocês, né? E uma última orientação, Ostrich, que é... aqui diz: a escolha está clara para você agora. Siga
a sabedoria e a verdade que você sente no seu coração. Quando está claro, é quando esse pássaro que às vezes enfia a cabeça dentro do buraco, já tirou a cabeça do buraco. Não está mais cego para a informação que precisa chegar. Vocês vão ter a informação que precisa para essa relação ser revista, ser curada e achar um caminho alternativo que talvez, como eu falei, não vai ser o caminho que vocês estão acostumados, nem que todo mundo faz. Vai ser o caminho de vocês, através de alguém do lado de fora que pode orientar vocês nesse sentido, ok? Espero que isso ajude vocês, grupo número 1, a acharem essa conexão, acharem um caminho entre vocês de alinhamento, porque mais do que estar juntos pelo amor, às vezes a gente precisa estar junto no fazer também, não só no sentimento, e é o que fala esse jogo aqui. Espero que ajude vocês ou as pessoas que vocês sabem que estão precisando dessa consciência, né, de que não é só o amor, tem que se fazer também a partir do amor, tem que se demonstrar o amor, tem que se demonstrar o fazer pela relação, não só na teoria, mas também na prática, né? Então, basicamente é isso, meus amores. A gente vai agora, espero que vocês gostem, que vocês apreciem essa dica que é de ouro. Curtam se você assim achar que faz sentido, ou que essa leitura aqui transmitiu para você, para sua relação. Se não for essa sua relação, de novo, procure uma outra. Nem sempre a gente acerta, a nossa intuição está alinhada com a jogada, e não tem problema, porque isso aqui não é caso de vida ou morte para ninguém, né? É uma sugestão de fluxo, se o seu fluxo estiver alinhado com o que as cartas estão falando, tá? Se você quiser uma leitura específica para o seu caso, não deixe de mandar um e-mail, a gente marca uma sessão. Vou ter o maior prazer de segurar sua mão e sustentar essa situação com outros tipos de orientação, na medida em que você vai fazer um jogo comigo, né? Então é isso, meus amores. A gente se vê numa próxima leitura, então. Tchau, tchau! Olá para você que escolheu o grupo número 2 e esse navio pousado no topo de uma árvore. Essa é a sua carta representante. E o que essa carta fala um pouco sobre essa relação? Ela fala que tem alguém, ou os dois, que não sabem se saem navegando ou se ficam ancorados. E isso tem muito a ver com o pensamento. Então, pensando muito, se não sabe se vai, se fica, né? Se diz, como é que a gente falava antigamente, se sai de cinca ou se fica na fusca, né? Enfim, se essa relação ainda é para vocês ou se não é. Ou se está na dúvida se investe, continua investindo, não continua investindo, se começa a investir na relação ou não. Para cada um talvez seja diferente. Mas é uma dúvida aqui, né? Relacionada ao pensamento. E é um movimento um pouco antinatural do navio ficar parado por muito tempo. Tá na hora, é como se essa criança interna tá querendo puxar essa âncora, diz assim, vamos parar com essa história de ficar parado aqui, nessas ideias, e vamos fazer alguma coisa? Essa sensação que eu tenho, né? E eu vou colocar aqui essa carta significadora, e a gente vai ver como é que tá essa relação. O que tá acontecendo nessa relação para essa dúvida tá rolando de repente, né? Então, a primeira carta são os ratos, uma discórdia entre amigos ou na família. Homem moreno, questões com homem de complexo escuro ou com cabelos escuros. E pão, período de prosperidade e abundância. Olha que interessante. Então, assim, apesar dessa história, talvez tenha questões internas que esteja fazendo com que alguém nessa relação esteja na dúvida se vai ou se fica, né? Pode ser que seja relacionado a
alguém da família ou amigos. Às vezes, as pessoas, dependendo do nível de intimidade que tem com os amigos, eles são como família. E se esses amigos não veem bem o seu companheiro, a sua companheira, muitas vezes a relação fica dependendo desse. Então você acaba levando o pacote todo, né? Não só a pessoa, a família, mas os amigos também. E se os amigos não gostam do seu companheiro ou companheira, podem estar interferindo nesta relação, porque eles, na melhor das intenções deles, acham que você não foi feito para essa relação, você não consegue, você não, isso aqui não é para você, enfim. Palpites que não servem à relação, que servem só para o que essa pessoa que está olhando lá de fora, que está na melhor das intenções dela, achando que é esse a situação, está dando palpite no que você quer, no que você gosta, no que você tem que fazer. Na melhor das intenções, imagino, porque, assim, seu amigo te quer bem, a sua amiga te quer bem, em princípio, né? E aqui temos preocupação. Então, assim, preocupação passa por esse lugar de: será que isso aqui vai dar certo? Será que isso aqui é para mim? Será que eu vou dar conta? É muito nesse lugar de dúvidas realmente se essa relação está alinhada com você, né? Então, vamos ver o que é que você está vendo sobre essa relação. Como é que você está vendo essa relação? Rebirth, né? Que é renascimento. Talvez você esteja pensando, porque essa pedra aqui do meio chama-se Menalite. Ela parece a mente, né? O renascimento de como você enxerga, da mente mesmo, né? Como é que você está vendo? E aqui, olha só, essa mandala, ela vai clareando e de repente se torna luz. Então é como se você começasse a clarear as suas ideias em relação a essa relação. Se é você que está com dúvida ou se é o outro que está com dúvida, você está vendo o outro clareando as ideias, né? Às vezes acontece, eu falei no grupo número 1, mas eu vou agora repetir porque eu não disse aqui. Você pode enxergar que você e a outra pessoa, vocês podem estar espelhados. Então eu vou ler lá e você vai dizer: ah, mas eu sinto assim também. E você pode sentir aqui também. Quando acontece isso, é porque vocês dois estão sentindo a mesma coisa tudo ao mesmo tempo, tá? E é muito natural isso acontecer. Não tem nada de errado com isso. Às vezes são opostos, às vezes são semelhantes, tá? O que é que você sente em relação a a morte? Então, quando a gente fala de morte, é muito esse lugar de que eu preciso ou sair realmente, eu preciso eliminar, acabar com essa história, que essa história morra, ou eu preciso renascer completamente, investir de uma forma completamente diferente nessa relação. Porque do jeito que tá, não tá rolando do jeito que eu gostaria, do jeito que eu tô sentindo que vai caminhar para frente. Do jeito que tá, não vai rolar. Então é isso que você está sentindo. E o que é que o Oráculo dos Dragões diz? Resiliência, achando seus limites. Que carta linda! Então, como é que a gente acha os nossos limites? Às vezes pode ser que essa relação esteja desequilibrada. Talvez você esteja investindo muito na relação e não tendo nada em troca. E aí você precisa botar limite, olha só, isso aqui não está certo, eu preciso começar a fazer de uma forma diferente, preciso pensar melhor sobre essa relação. E muitas vezes acontece isso mesmo. Vocês estão aqui no tarô para querer saber, para ter uma iluminação. Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Como é que eu tomo essa decisão? Porque se não tomou até agora é porque tem dúvida, porque essa relação tem alguma importância na sua vida, né? Então é assim que você está. O que está sendo pedido, dizendo aqui: você pode estar resiliente, você pode continuar essa relação, mas tem que colocar limites em coisas que são importantes para você. Não siga nessa relação da mesma forma que você está seguindo. Então, isso está muito claro e você talvez esteja até tendo essa clareza de que eu preciso colocar limites ao que eu vou fazer, aos meus impulsos até, né? Deixa eu respirar aqui um pouquinho, porque
é como se tivesse muito fogo. E aqui eu vejo nessa carta, deixa eu deixar isso aqui, muito fogo aqui dentro, né? Muita vontade, muita... Mas às vezes talvez você esteja... E aqui tá saindo fumaça da boca desse dragão. Como se ele acabasse de soltar fogo, né? Então aqui fala de um lugar que tá pedindo segurar um pouco a onda, né? Não ir com tanta sede ao pote, não ser tão agressivo na fala, talvez, o tempo todo, ou no fazer, colocar limites até em você mesmo, né? O que é que, qual é o meu lugar nessa relação? O que é que eu preciso estar fazendo para a coisa começar a se movimentar de uma forma diferente? Então vamos ver a outra pessoa, seja homem, mulher, ou seja você mesmo, né? Otimismo. Olha, essa pessoa está vendo com otimismo essa relação. Ela é uma pessoa que quer estar nessa relação, essa pessoa vê situações talvez que possam estar acontecendo de uma forma diferente. Talvez quem está com dúvida é você. E a outra pessoa está muito otimista, está muito achando que não, essa relação tem tudo para dar certo, eu quero investir, eu gosto dessa pessoa, de você. Ou se for o contrário, né? Às vezes a gente cruza, é isso que eu tô falando. Você pega o lado que você fizer sentido para você, tá? Se é você que tá otimista e o outro não está, então você tá nesse lado. E não tem problema, não tem sexo aqui. Tem só você e o outro, mas o outro pode ser você e você pode ser o outro, como eu disse, acontece. Então, tem das duas pessoas que está muito otimista, que está querendo investir muito nessa relação, está vendo que tem solução para os conflitos que vocês estão tendo. Como é que essa pessoa está sentindo? Reflexo. E aqui, reflexo parece muito um espelho mesmo, né? Espelho para cima e para baixo. Então, essa pessoa, ela está percebendo que ela se sente como você se sente. Talvez, nesse sentido do reflexo, você está incomodado, ela se incomoda também, ou ele se incomoda também. Então, os dois estão... Essa pessoa sente que vocês estão na mesma página, no sentido da questão, né? A questão... Todo mundo está vendo, todos os dois estão vendo a verdade, estão vendo o que está acontecendo, e por isso as dúvidas. Será que tem solução? Essa pessoa acha que sim. E o que é que o oráculo está falando? Olha que linda essa carta. Milagre, fazendo a diferença. Tem toda essa vibe aqui, né? Essa pessoa extremamente positiva, procurando refletir também em si o que é que ela faz de certo e errado na relação para poder transformar, e ela quer manifestar um milagre, ela quer muito que essa relação dê certo. Esse alinhamento aqui quer muito que essa relação dê certo. Esse alinhamento aqui está na dúvida e precisa mudar muito de atitude, precisa muito fazer diferente, achar limites para o que talvez, até para a imaginação, né? Porque às vezes a gente imagina que uma relação tem que ser de uma certa forma e às vezes só é possível ser da forma que é, não do jeito que você sonha, né? Às vezes pode ser mais, mas talvez essa coisa de que não tem que ser só do seu jeito, pode ser do jeito do outro também. Como é que vocês acham esse equilíbrio nessa preocupação, né? E essa relação, pelo que está falando aqui, traz muita abundância. Vai trazer muita abundância para vocês dois. Até porque um de vocês tem uma vibração extremamente alta. A outra pessoa tem uma aqui só para contextualizar, um dos dois tem uma vibração extremamente alta, positiva, acredita na relação, está se entregando para tentar resolver a relação, e a outra pessoa aqui está na dúvida, mas será que é suficiente para mim? Será que é do jeito que eu gostaria? Por mais que o outro faça, será que eu estou satisfeito com o que eu quero para minha vida? Esses lugares precisam encontrar ressonância interna, né?
Então, vamos fazer a pergunta que trouxe vocês aqui. Vou juntar aqui, só vou deixar as palavras para dar espaço para o tarô falar e responder exatamente essa pergunta que trouxe vocês até essa leitura. Aonde essa relação está me levando. Vamos juntar aqui um pouquinho. Botar essa preocupação com a relação, ou enfim, alguém, talvez essa pessoa esteja preocupada, não sei. Tem uma preocupação aí se isso vai rolar ou se não vai rolar. Lembra da dúvida lá ali? É isso. Então, vamos perguntar para o tarô. Tarô, vamos jogar várias cartas para saber a história de onde é que essa relação vai chegar. O que a gente pode esperar dessa relação? Confúcio, que é o julgamento. O julgamento é esse lugar de... tem uma possibilidade de renascimento. Se vocês acharem o jeito certo para vocês, né? Rainha de espadas, cortar o que não serve mais, cortar aquilo que... ter clareza sobre o que é que vocês querem renascer, como é que vocês querem renascer, porque ela está olhando para cá, para o Confúcio, né? O Confúcio é um sábio oriental que fez livros sobre filosofia, que leva muito as pessoas a seguirem essa filosofia do que é correto para uma sociedade, né? Temos aqui agora o rei de paus. Então, temos uma rainha de espadas e um rei de paus. É bem o que está aqui também, né? Então, temos aqui uma pessoa que pensa muito, que reflete o tempo todo, se vou, se não vou, como é que eu faço, como é que eu deixo de fazer. E tem uma pessoa que é muito do fogo no rabo, digamos assim. Tem muita vontade de fazer as coisas, porque o rei de paus é aquele que corre atrás, é o CEO da empresa, é aquele que organiza, que vai, que acontece. Tem muito essa vibração aqui desse lado de cá. Pode ser opostos? Pode ser opostos, sim. Mas, em princípio, aqui está dizendo que o lado de cá é mais masculino, tem uma vibração mais masculina do fazer. E aqui tem uma vibração mais feminina, mas que está muito na mente, muito pensando. Talvez essa seja a pessoa que esteja na dúvida. Isso aqui só está meio que repetindo aquilo que a gente já falou. E aí temos o rei de copas. O rei de copas é tipo assim, paixão, né, meus amores? Temos um rei de paus e um rei de copas é sexo e rock and roll. Vamos combinar que essa relação de vocês pega fogo mesmo, né? Talvez até isso que seja o que coloca vocês juntos, o que mantém vocês nesse momento é essa atração física que existe entre vocês, né? E coração, claro que tem sentimento aqui também, senão não teria dúvidas. Quando a gente não gosta, a gente não tem dúvidas, a gente vai embora e pronto. 3 de paus. Então, o 3 de paus é aquela situação onde você está querendo enxergar como é que eu ando para frente. Quais as opções que eu tenho para equilibrar todas as questões da minha vida em relação a nesta relação, na minha vida, na vida do outro. É um lugar de escolhas, né? Caminhos que eu vou tomar para resolver isso aqui. E como é que essa pessoa ou que esse casal vai resolver? Com a justiça. Olha, vocês vão conseguir achar um equilíbrio. Então aqui já está dizendo, tranquilos, a coisa vai rolar, vocês vão achar um jeito de resolver as questões com justiça para os dois lados, de preferência, conversando que se entende, né? E o sol, ai que lindo! Então tem tudo para dar certo essa relação tem altos potenciais, não percam de vista, por isso a dúvida, porque vocês dois estão sentindo o potencial dessa relação e tem solução, tá? Vocês vão achar essa solução de uma forma justa entre vocês. Se vocês acharem
Eu vou fazer uma pergunta para... E vamos achar uma solução que todos fiquem felizes. Agora, especificamente, o que cada um... O que vocês vão decidir é muito específico para cada casal, né? Porque cada casal precisa de coisas diferentes. Cada dupla, né? Se não for um casal, se forem amigos, forem familiares, continua sendo uma necessidade de achar um equilíbrio, uma justiça, onde seja uma situação que a gente chama de ganha-ganha. Que o Confúcio fala de que é uma situação onde todo mundo sai ganhando. Que não é eu ganho de você, eu sou melhor que você, é só meu lado. É um lugar onde todo mundo pode colocar um pouco da sua opinião e ter um pouco do seu desejo realizado. Vamos aqui perguntar para o baralho cigano qual que é a orientação que ele dá para vocês desse grupo número 2, que tem muito para dar certo, tá? Aqui tá dizendo que se vocês acharem um equilíbrio aí, se vocês forem compassivos um com o outro e puderem ouvir o outro de certa forma, né? Essa história, ela se resolve, mas precisa ter conversa, né? Temos aqui a casa. Gente, saiu a casa também no primeiro lugar, no grupo número 1. Mas foram outras cartas depois. Temos aqui saíram 4 cartas. Deixa eu separar aqui o oráculo. Cobra e a mensagem. Então, a casa, a cobra e a mensagem. Então, assim, é uma fase onde vocês vão ter sorte. Uma sorte na relação de vocês, naquele lugar onde vocês se sentem confortáveis. Porque a casa, a gente fala muito da nossa casa interna, né? Naquele lugar que a gente habita, que a gente se sente confortável, não é necessariamente com o outro, mas com a gente mesmo. Mas aqui está dizendo, cuidado como vocês se comunicam, não sejam venenosos, não sejam, sabe, fica cutucando o outro. Então essas mensagens que têm veneno que podem estar fazendo com que a relação fique estremecida. Então falem com verdade, do coração, sem acusar o outro. Eu vou dar um exemplo que acontece muito no consultório, entre casais, que é tipo assim, fale na primeira pessoa, no sentido assim, olha, eu tô sentindo isso, aquilo que você fez eu me sentir assim, eu tenho desejo de fazer assado, não sei o que você vai fazer, mas eu tô me sentindo assim, e tô achando que isso aqui, pra mim, só funciona se for assim ou assim assado. Não é? Olha que diferença entre... porque você fez errado, porque você tem que mudar, porque você não diz o que o outro tem que fazer, você diz como você se sente. E nesse lugar você libera esse veneno, porque você está falando do seu coração, daquilo que você está sentindo, quando essas conversas acontecerem, tá? Então esse que é o principal dica para esse casal que tá aí nessa dúvida se termina ou se não termina, para vocês melhorarem a comunicação de vocês e falarem mais do coração, não falarem tanto para que o outro, para cutucar o outro, sabe? Mas para tentar resolver, porque a história é, vocês querem ter razão ou vocês querem resolver a questão? Então, você quer humilhar o outro ou você quer ficar junto com o outro e achar uma solução? É isso que tem que decidir, tá certo? É nesse lugar que vocês têm que decidir. E temos aqui uma cartinha do Oráculo dos Pássaros, como orientação, Middle Walk, que eu não conheço o nome desse pássaro em português. E diz assim, sorria. Muito rapidamente você vai ter uma experiência que vai preencher a sua jornada de autoconhecimento. Então, essa relação de vocês deve estar vibrando muito para vocês se conhecerem também. Então, quando alguém faz eu não sei o que, como é que eu me sinto? Quando alguém diz não sei o que é que eu tenho vontade de fazer? E a partir disso, organizar os seus limites internos. Eu continuo falando dessa forma, eu não continuo falando dessa forma, eu já falei dessa forma, não falei dessa forma, funcionou, não funcionou. E tudo isso é um conhecimento interno para vocês começarem
a se dar melhor até, né? Espero. Então, grupo número 2, esse aqui que é o recado para vocês. Se vocês gostaram, dê o seu joinha. Se inscreva se você gosta desse tipo de leitura. Tem outras leituras no canal, você é super bem-vindo para ver os outros tipos de leitura que existem lá. E se você quiser uma leitura, claro, comigo, é sempre bem-vindo a mandar um e-mail e a gente marca uma sessão para o seu caso em especial, para eu te segurar na tua mão nessa travessia de autoconhecimento, tá? Terei o maior prazer de segurar na tua mão nesse processo. Então, me despeço agora e a gente se vê numa próxima leitura, combinadinho? Tchau, tchau! Olá, grupo número 3. Se você escolheu Can You Hear Me? Que é essa concha mulher segurando uma outra concha, né? Esse é o seu grupo. E aqui parece que alguém tá falando com as paredes. Ou fala de si e o outro ou não compreende, ou o outro deu um ghost, né? Então, das duas, uma. Pode ser uma pessoa que não está se sentindo compreendida, ou ouvida, literalmente, né? Que a pessoa fala e o outro não responde na internet, ou enfim, não dá mensagens. Como tem água, pode ser que vocês estejam separados, não estão se falando. Pode ser. Talvez não seja para os dois isso, né? Deixa eu só explicar uma coisinha antes de dar continuidade sobre o sistema que eu vou estar lendo. Então, esse aqui fala de vocês. Se não, eu vou ler mais um pouquinho sobre o que é, como é que está a relação de vocês aqui no meio. Você ouça com carinho. Se você sentir que não se alinha com você, então você vá para outro grupo, veja outra leitura, volte lá no começo, se alinha de novo. Se não for essa a sua leitura, tá tudo certo, porque é uma leitura geral, às vezes as coisas não é o seu dia para ouvir nada de ninguém. Mas não tem problema, não é um problema. Isso aqui é uma orientação, mas não é uma definição de vida, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui fazer a leitura no meio. Vou falar mais um pouquinho da situação de vocês como casal. Depois vou aqui do lado esquerdo falar sobre como você está, depois como a outra pessoa está, e pode ser que seja espelhado ou você pode estar cruzado. Isso não é um problema. Às vezes acontece isso mesmo. Apenas ouça e veja se ressoa com você em alguma das posições. Mas em princípio, esse aqui é quem abriu aqui o vídeo, e esse aqui é quem está do outro lado, o parceiro ou a parceira que você quer saber sobre nesse relacionamento, tá ok? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos o Wishbone. O seu desejo será realizado. Handshake. Conhecendo alguém estranho que vai ser importante. Um estranho que será importante para você ou para a relação. E cavalo, uma jornada curta. Então, aqui, alguém que não se sente escutado, às vezes vocês falam até linguagens diferentes, né? Então, assim, eu tô falando do que eu tô sentindo e você tá falando do que a tua mãe acha da história, por exemplo. Então, estão falando de coisas diferentes, né? Então, não estão se sentindo ouvidos nessa possibilidade. Mas aqui diz que existe um fluxo, uma possibilidade de fluxo, uma possibilidade de resolver coisas, de realizar desejos, que essa relação pode trazer isso também, até por causa das conexões diferentes que cada um de vocês tem. E temos aqui Coffin, que é algo que às vezes traz muito medo. E nesse baralho, muitas vezes trata realmente da morte de alguém. Eu não falo de morte, né? Quem morreu, quem não morreu, quem vai, quem não vai, mas vamos colocar isso como uma situação impactante. Alguma situação de grande impacto que vai impactar a relação de vocês, vai trazer como consequência uma realização, um conhecimento com alguém importante e uma jornada.
ir para algum lugar de um dos dois ou dos dois juntos, tá? A morte. Deixa eu ver com carinho, só um minutinho. Esse aqui é quase também, vamos dizer assim, quando a gente fala da morte no baralho normal, né? É o término de uma situação para chegar a uma situação nova, né? Ela pode ser também o potencial de um novo começo, depois de terminar alguma situação, e a necessidade de deixar o passado para trás e se abrir para novas oportunidades. E, em alguns casos, pode também refletir um período de introspecção, um momento de luto, mas raramente indica morte física. É importante observar que aqui tem fluxo, então não é uma morte física, mas é algo importante que vai acontecer, algo que vai mudar a situação do que é algo que vivia, que não vai mais viver, ou que não vai acontecer mais daquela forma, e vai acontecer de uma forma diferente. A carta da morte no baralho tradicional, ela fala dessa transformação, dessa transmutação. E é um corte mesmo, mas não quer dizer que é o corte da relação, tá? Mas talvez dentro dessa relação, algo vai ser cortado para dar lugar para outra coisa. E não sei exatamente o que. Ou algo está prestes a ser cortado, alguma pessoa vai sair se tiver alguma situação de 3 pessoas, né? Uma dupla e alguém que fica de fora, a pessoa que era da dupla, uma das pessoas da dupla vai sair dessa equação e vão passar a ser casal. Pode ser também exatamente alguém que interferia muito, não vai interferir mais, que não quer dizer que vai morrer, quer dizer só que vai parar de interferir, pode ser todas as relações a gente vive pedindo opinião alheia sobre o que eu faço sobre isso, o que eu faço sobre aquilo. Então, às vezes, essas interferências, elas nem sempre se alinham com a nossa real necessidade daquele momento, elas se alinham com aquilo que a pessoa acha que é o melhor para você, na melhor das intenções dela, do que ela acha. Mas a única pessoa que deve achar qualquer coisa é você mesmo. Deixar para os outros acharem sobre a sua vida, até eu aqui também não tenho que achar nada. Estou dizendo só o que as cartas estão falando e você que tem que pegar essa informação, ver se faz sentido para você e fazer algo sobre isso. E às vezes, quando a gente pega aquela informação e usa, é porque aquela faz sentido pra gente. Vou dar um exemplo muito tosco, tá? Quando você tá namorando com alguém e alguém te diz, olha, o fulano ou fulana não presta, e você quer sair da relação, você acredita e você sai. Quando alguém fala, fulano não presta, e você quer ficar na relação, você não vai procurar mais informações sobre isso, mas será que isso é verdade? Será que não é verdade? Deixa eu me informar, deixa eu ouvir o que o outro está querendo, o porquê que acham que ela não presta ou ele não presta. Você se dedica a ter a verdade. Então, é muito do que você quer. No final das contas, é você que dá o tom. E os barulhos externos, eles servem para você quando você quer que os barulhos externos sirvam para você. Esses barulhos seriam as falas externas ao relacionamento. Então, assim, se você não quer que esses barulhos externos influenciem na tua vida, você vai dizer, não importa o que você diga, eu vou ficar nesse lugar acreditando nisso que eu estou querendo acreditar. É você que no final define. Então, mesmo que hajam interferências, as interferências estão acontecendo porque você permite, tá? Deixa eu só puxar sua orelha nesse sentido, porque isso acontece com todo mundo, não é só com você, não. Todo mundo que ouve fulano, ciclano, beltrano e aceita o que o outro disse é porque faz sentido para si, porque aquilo, naquele momento, daquela forma, faz sentido, tá? Porque é aquilo que se alinha com o que você quer nesse momento. Vamos voltar agora à nossa história aqui para ver como é que você está vendo essa relação. Sucesso, olha só, você está vendo como sucesso. Você está achando que, né, que os seus desejos estão se realizando, que é isso mesmo que você quer? Como é que você está sentindo essa relação? Mas você está com raiva.
Olha que interessante, você vê como uma possibilidade de sucesso, talvez, uma possibilidade, talvez. Talvez ela não esteja ainda acontecendo da forma que você quer, mas você está com raiva exatamente porque não está acontecendo do jeito que você quer. Tem coisas que estão atrapalhando, tem coisas que você não se sente ouvido ou ouvida. Porém, tem fluxo aqui, tá? Tem esse não estar se sentindo ouvido, o que é muito importante numa relação é comunicação. Então, essa situação precisa se transformar. Com certeza você precisa ser ouvido e o outro precisa ser ouvido também, para essa relação ter fluxo. E você deve estar com muita raiva de não estar sendo ouvido. E eu te dou toda a razão, porque é muito chato isso. O que é que você espera dessa relação? Independência. Seguir o meu próprio caminho. Ó, de repente isso aqui é você deixar a relação, né? Será? Será que está na hora de você abrir mão? Você precisa perceber em você se está na hora de você dizer assim, chega, se eu não sou escutada, se a pessoa não quer saber da minha opinião, se outra pessoa só faz o que quer, e essa conversa já aconteceu, então talvez seja o hora de dizer assim, olha só, você está feliz do jeito que você quer, do jeito que você pensa, então eu sinto muito, a gente não pensa igual, precisamos ir. E esse fluxo vai te levar para uma nova possibilidade. Quem sabe? Não estou dizendo que você tem que se separar. Estou dizendo para você sentir. E aqui está dizendo o que você quer fazer. Você quer ir embora. Você quer fazer do seu jeito. Porque do jeito que está acontecendo não está rolando. Não é isso? Isso não quer dizer que você não quer, que você quer que essa relação aconteça do seu jeito. Do jeito que você quer que se relacione, você quer se relacionar, você quer que flua de certa forma, e a coisa não está acontecendo porque você não se sente ouvida. Precisa ir, talvez, de uma relação, de uma conversa mais amorosa entre vocês, né? Mas vamos ver. Como é que a outra pessoa está vendo a relação? Coragem. Olha só, vocês estão muito parecidos a nível de cores. Então, existe... Essa cor é uma cor muito mais do chakra básico. Então, essa pessoa diz assim, eu preciso de coragem para estar nessa relação. Talvez até esse lugar de você não estar se sentindo ouvido é porque a pessoa está calada e não tem coragem de conversar com você. Porque ela não sente que tem algo para oferecer? Não sei, vamos ver. Como é que essa pessoa sente essa relação? Sucesso! Olha só, sucesso, sucesso. Então, assim, olha que coisa acontece na vida, gente, que é maluco isso, né? Essa pessoa precisa ter coragem para manifestar o sucesso que ela quer. É como se ela olhasse para essa relação assim, isso aqui tem tudo para dar certo. Mas ela ainda está pensando como é que ela vai fazer para isso aqui virar um sucesso. Talvez não esteja ainda manifestando, colocando em prática esse pensamento e esse sentimento. E aí você acha que está no vácuo e está com raiva e diz assim, olha só, se você não está interessado na relação, vou-me embora. Apesar dela, isso aqui é como se fosse no mundinho interno dessa pessoa. Ela como se ela não estivesse falando sobre isso. E o que é que essa pessoa está esperando dessa relação? Uma transformação, definindo-se. Então tá muito claro, e olha só, a cabeça vermelha e os pés vermelhos também. Definindo, ancorando a própria energia, tendo coragem de ir em frente aqui com esse chifrão, diz assim, eu pego a minha espada e vou atrás daquilo que eu quero. É o que falta nessa criatura. Temos um cavalo aqui também dizendo, precisa chegar, essa pessoa precisa chegar nesse lugar, precisa ir ao encontro dessa relação e você tá aí dizendo que PQP. A criatura diz que gosta, diz que quer, mas não sai do lugar. E eu digo, vem aí, a pessoa não responde. E aí você diz, vamos conversar e a pessoa não responde. Ou você diz assim, vem aqui, vamos resolver, nananã, e a pessoa diz assim, não sei, não. E te dá uma de sumida, né? E isso é muito revoltante.
Porque nesse momento é como se a pessoa fosse te evitar. Ela evita você porque ela não quer, não tem ainda certeza de como ser a melhor pessoa para você nessa relação. Olha que interessante. Mas algo precisa mudar. Vamos ver o quê? Vamos responder essa pergunta que trouxe vocês aqui. Aonde está essa relação indo? Tem fluxo, tem possibilidade de fluxo, né? Então, talvez seja só o tempo dessa criaturinha aqui se calçar, botar as calças, se for um menino, botar as calças da ação, se for uma menina, trazer a bolsa da coragem e dizer assim, vamos porque isso aqui tem tudo para dar certo. Mas ainda não deu porque eu ainda não investi nisso completamente, porque eu não sei se eu sou a pessoa certa, enfim, essas coisas que acontecem quando a gente tem dúvidas sobre nós mesmos, sobre os nossos potenciais, sobre as nossas capacidades. É por isso que é importante a gente se conhecer e saber onde estão as nossas capacidades e potenciais para a gente entrar nas relações e nos nossos desafios de maneira presente, inteira, com tudo em dia, né? Talvez você esteja cansado de esperar, por isso está querendo sair fora. E não te tira a razão. Você precisa saber o que é bom para você. Você precisa saber o que é bom para você. Se você não quer mais esperar, não espere. Se você quer esperar, então precisa ter paciência. Mas vamos ver aonde é que essa relação vai levar vocês. A primeira carta é a Imperatriz. É uma relação que vai nutrir muito vocês dois. Se vocês começarem realmente a ter uma relação a dois, vai ser uma relação muito nutridora, né? Quando começar a rolar, vai ser muito legal. E temos aqui mais 3, vamos lá. A Força, 3 de ouros e 9 de ouros. Então, assim, a sensação que eu tenho é que tá prestes a essa pessoa ter força suficiente para começar a investir nessa relação. Segura a onda aí se você quer essa relação, porque é bem provável que as coisas vão começar a caminhar mais cedo do que você imagina. Apesar de você já estar imaginando mais cedo do que você imagina faz um tempo, posso palpitar aqui que essa é uma possibilidade. A carruagem, tô falando, vai começar a caminhar. Segura a onda aí. E a paciência? Ai, meu pai. Vai ou não vai? Me dá uma carta aí justificativa. Vai ou não vai? Vai andar ou vou ter que ter paciência? Vai andar ou vou ter que ter paciência? 5 de espadas. Tá mais a paciência. Tem que ter um pouquinho mais de paciência com o tempo dessa pessoa aqui. É um lugar de esperar o tempo dessa pessoa parar de brigar internamente com as suas próprias ideias do que é o perfeito. E dessa pessoa sair dessa perfeição aqui que não existe. E aí, quando essa pessoa sai desse lugar, ou que aqui estou sentindo que pode ser uma outra opção também, quando a coisa começar a caminhar, essa pessoa pode começar a se dar conta das brigas internas que estavam acontecendo. E você vai ter que ter um pouco de paciência para ajudar essa pessoa a ver as coisas não são bem assim, talvez seria melhor a gente fazer assado. Ter um pouco de paciência com o tempo do outro, com os medos do outro, com as inseguranças do outro, que se ele ou ela querem muito, vão se manifestar. Mas não sei se já estão prontos internamente, já fizeram todas as mudanças internas. Então, se essa pessoa já fez todas as mudanças internas, a coisa flui. Sem você precisar ter nem paciência, é como se fosse uma bênção. Essa temperança entra como uma bênção nesse movimento. Se essa pessoa não... E aqui eu tô com a garganta arranhando, porque tem uma coisa de... Como é que vocês vão começar a conversar sobre os medos de vocês, sobre as inseguranças de vocês,
para vocês não brigarem por conta de coisas que vocês ainda estão conhecendo um ao outro. Se for esse caso, vocês não tiverem ainda numa relação, não tiveram ainda juntos, né? Se isso é um início de relação, se vocês estão se conhecendo e aí o outro sumiu e depois está voltando, vocês estão se conhecendo. Então, tem os medos ainda, tem as inseguranças ainda que vão aparecer. E você terá que ter um pouco de paciência com as inseguranças do outro. E tentar mostrar que tá tudo na cabeça. Se a pessoa já fez todo esse movimento interno, vai no fluxo, meus amores. Não tem que ter paciência nada. A pessoa já vai estar pronta para você. Então, tudo vai depender de como é que tá a pessoa que está chegando. E o 2 de ouros é esse que vocês vão achar o equilíbrio de como é que vocês vão equilibrar os seus impulsos com o jeito que vocês querem. Porque assim, quando a gente sai de um estado de limpeza aqui, de autoconhecimento, tem um tempinho que demora até essa nova fase, esse seu novo você começar a se manifestar de forma inteira. É como se fosse assim, eu tô indo pra academia e preciso aprender a dar uma estrela. Então, às vezes, você dá uma estrela sem levantar a perna, depois você dá uma estrela com o quadril um pouco mais alto, aí você começa a dar estrela um pouco maior, e aí chega uma hora que você já começa a dar estrela que nem fosse sem os braços, né? Mas isso é uma aprendizagem. Todo movimento é uma aprendizagem, até o movimento das ideias, o movimento dos sentimentos, tem uma aprendizagem, tem um tempo das coisas se ancorarem, tá? Então, essa paciência é entre o jeito que vocês dois se relacionavam antes e o jeito que vocês vão começar a manifestar essa relação agora, que vai ser diferente. Mas, talvez, tenha traços do jeito anterior. Então, a paciência passa por esse lugar de que eu vou investir, estamos junto, a gente se gosta, vamos lá, mas vamos ter que... Vocês estão aprendendo um sobre o outro, tem que começar a aparar as arestas. Todo relacionamento é assim, não é esse relacionamento. A gente, quando está conhecendo o outro, nos 2, 3 primeiros meses, é tudo lindo, maravilhoso. Depois a gente tem que começar a dizer as nossas verdades e dizer, olha, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu prefiro assim, isso aqui tá me incomodando, eu não tô acostumada com aquilo. E você colocando limites e o outro dizendo o que ele pode, o que ele não pode, ou falando a mesma coisa pra você, né? Que é assim toda a relação, gente, não se enganem. Não é o relacionamento de vocês que tá começando com perrengue, são todos os relacionamentos assim. A gente tem uma fase de lua de mel, e tem a fase que vocês estão se conhecendo e as coisas têm que achar os seus devidos lugares, as suas devidas caixinhas, né? Os lugares de adaptação, porque é uma outra vida, né? Que não necessariamente que vivia sem você, sem as suas ideias, sem o seu jeito. E agora tem que se adaptar e vice-versa, né? Então vamos agora perguntar para o baralho cigano qual que é o conselho para vocês, se você decidir que fica, esperando essa criatura se manifestar, tá? Então vamos lá. Tem aqui uma peixes, a carta e a cobra. Justifica a cobra aqui pra mim. Tá. É um pouquinho isso que eu tava falando. Então é o seguinte. Novos começos, muita abundância para vocês. É uma relação que vai justamente ser importante para vocês manifestarem tudo de bom que vocês têm para oferecer na vida, tá? Para vocês, talvez vocês até... é um início novo, é o início de uma relação nova. Então, cuidado com o jeito que vocês conversam um com o outro. Eu já dei essa mesma orientação para o grupo número 2, que para vocês serem abundantes, vocês têm que se comunicar de uma forma que não seja venenosa. Do tipo, apontar o dedo um para o outro assim, não porque você XYZ. O ideal para um casal funcionar, trabalhar de forma
trabalhar não, mas se relacionar de uma forma sem tanto conflito, é quando você fala de você. Fale na primeira pessoa. Eu me sinto assim, aquilo que você fez eu me sentir assim, assado, cozido, frito, né? E eu tive vontade de fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você não diz pro outro o que o outro tem vontade de fazer, você fala de você. Porque quando você fala, não, porque você fez isso, porque você tinha que fazer aquilo, porque aquilo que você fez me magoou e eu não quero mais que você faça, enfim, ou você tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para cada pessoa é uma história diferente, por isso eu não tenho como te dar um exemplo. Você fica cutucando o outro nos defeitos do outro. E não que os outros não tenham defeitos, não que você não tenha que apontar aquilo que está te incomodando. Então, é justamente isso que eu estou falando. Quando você, para ter um fluxo aqui e saltar dessa cobra para um início do cavalo, uma coisa de você caminhar, de você estar dentro da tua própria energia, ancorado na tua própria energia, é dizer, eu senti isso quando você fez aquilo. Você fez me sentir assim. Eu não quero mais me sentir assim. Aí, como é que a pessoa vai fazer para você não se sentir assim é problema dele ou dela. Se a pessoa te ouvir, ela vai tentar fazer diferente. Ou ela vai perguntar, então como você quer que eu faça? Ou vai dizer, então eu vou fazer assim, pode ser? Ou então vou fazer assado. Ou vai dizer, eu não consigo fazer diferente. Não estou fazendo para que você se sinta assim ou assado. Por que você está se sentindo assim? Tem alguma dor aí que você precisa acolher? Que não tem a ver comigo? Que tem a ver com o seu problema XYZ? E aí vocês conversam sobre a influência do que você está sentindo e não do que ele tem que fazer. Porque a gente não muda o outro. A gente só consegue se mudar. Então, se tem uma coisa que te incomoda e essa coisa já foi acolhida dentro das tuas dores de histórias tuas e continua doendo, é para comunicar. Agora, se você já comunicou, você já fez a cura, mas você também não quer permitir que o outro, porque assim, vou dar um exemplo também tosco aqui. Você fala com a pessoa num tom baixo e a pessoa vem e grita com você e fala assim, por que você tá achando que não sei o que, não sei o que, não sei o que? E grita com você. E aí você, quando ouve esse grito, você lembra, sei lá, da sua professora de matemática e do trauma de ter uma professora que gritava com você na infância, que te dizia que você era burro ou burra. Isso tem a ver com o seu trauma. E aí você resolve seu trauma. E o grito não te dói mais. Mas você também não quer que ninguém fique gritando com você. Isso já é o próximo passo. Então, olha só, eu não admito que ninguém grite comigo. Isso não é tom de conversa, para primeiramente. Então, assim, você quer conversar comigo, quer falar, você pode falar. As palavras são as mesmas, mas gritar não é algo que eu vou admitir. Já curei a questão do não é pessoal, não acho que você não está doendo nesse mesmo lugar, mas grito na minha vida não é o tipo de relação que eu quero ter. E é isso, essa é a diferença. Né? Você pode dizer botar limite, não acusando o outro, dizendo do que você sente. Eu sinto que numa relação, quando tem grito, a relação está fadada a não rolar, porque é uma briga de ego, não é uma conversa. Então é nesse sentido, né? Então, meus amores, vamos agora jogar a última carta, que é uma carta de orientação do oráculo dos pássaros. É um oráculo lindo, que está em inglês, eu vou traduzir para vocês. Eu não sei o nome dos pássaros em português, a maioria não sei. Mas eu vou traduzir o que é que estão falando. Bluebird, olha que lindo. Isso eu sei, pássaro azul. Aqui diz, você está
sendo presenteado com uma bênção de felicidade e paz. Ai, meu coração até deu um suspiro, dei um suspiro. Então, assim, se você tiver paciência com você mesmo e com o processo, com o tempo de tudo, você vai ser abençoado com essa paz. Esse aqui é o pelo do gato, não é do passarinho. Então tem essa possibilidade de ser uma relação muito bacana no futuro. Vocês têm que aprender a conversar entre vocês, você tem que ter pouco de paciência com os medos do outro e olhar para os teus próprios medos também, que estão atraindo os medos do outro, para começar a ser ouvido também. Então, para ser ouvido também tem que falar de si, não ficar acusando o outro. Isso é a dica de ouro para você, tá? É claro que é diferente de você mandar mensagem e o outro nem te responder. E aí, se você sente que essa relação não é para você, por favor, não fique na relação porque eu estou dizendo que é uma possibilidade de relação aqui e porque o outro acha que vai ter um sucesso. Se você acha que cansou de esperar, segue a tua vida. Você vai ter paz e alegria, independente de ficar ou não ficar. Tá? Isso aqui não é escrito na pedra. Você tem escolhas. Nós temos escolhas o tempo todo. Tá bom? Então é isso, meus amores. Se você quiser uma leitura minha, mande um e-mail para curadecats@gmail. Eu tô aqui para segurar sua mão nesse seu processo de transição interno, de autoconhecimento. Se você sentir que esse tipo de fala que eu tenho se alinha com você. Se você gostou, claro, vou adorar ter o seu joinha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e clica lá naquele sininho preto para não perder nenhuma nova vídeo que eu vou estar postando aqui no YouTube, combinado? Então é isso, meus amores, a gente se vê numa outra leitura, combinadinho? Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!